Bom, deixa eu só explicar um pouquinho aqui para o pessoal que está entrando em contato com o Fernando Figueiredo hoje e, como sempre, a gente grava, né, para deixar lá para o pessoal depois que não pode participar agora, até porque a gente sabe que está todo mundo de férias, né? Mas, enfim, a gente queria recapitular isso daqui antes do segundo semestre letivo começar, né? Eu acho que principalmente para a Isadora e para o Matheus, acho que a Marina e o Sembra já conhecem mais. O que é o Fernando Figueiredo, né? A gente criou um jovem fictício que tem 20 anos. No começo do ano ele tinha 19, acho que agora já deve ter feito 20. E basicamente o que aconteceu foi o seguinte: ele passou na faculdade, o pai dele falou: Vou te dar um carro. E ele falou: Não quero o carro, eu prefiro o dinheiro, que seria o que vocês gastariam com o carro. Então ele recebeu basicamente 50 mil reais e ele está estagiando, então ele ganha uma graninha do estágio, ganha, sabe, uma grana de aniversário aqui, dos pais, dos avós, enfim. Então o que a gente fez? A gente pegou todo esse dinheiro que ele tem, estruturou, a gente viu quais são as necessidades financeiras dele, né? A gente viu qual é de certa forma, o fluxo de caixa mensal dele, e a gente determinou quanto que ele consegue investir por ano, por mês, e a gente, com esses valores, tendo todo definindo esse perfil dele, a gente bolou uma carteira de investimentos para ele, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ver como que essa carteira performou nos últimos 6 meses. Então, quem bolou a alocação com a gente foi o José Eduardo, obrigado por estar aqui. E daí hoje a gente vai fazer essa recapitulação desses últimos 6 meses, que bastante coisa aconteceu, tanto aqui como lá fora. E já que a carteira tem muita exposição ao mercado externo, né, é bacana a gente fazer esse general overview, eu diria. Mas é isso. Por onde começamos, tio? Quer começar olhando aqui, mostrando para eles o extrato e a posição consolidada da carteira, daí a gente conversa um pouco? Eu tenho aqui, eu acho que na medida que a gente vai apresentando, quem tiver dúvida vai perguntando, e aí, depois que a gente terminar, se quiserem falar sobre outros assuntos, a gente vai falando, né? Rafa, libera só para mim, para eu compartilhar a tela, porque eu fiz aqui Liberado. uma comparação que eu acho que pode ser interessante para a gente começar a conversar. Ok, está todo mundo vendo? Creio que sim. Então, tá bom. Eu estou vendo, vocês estão vendo, pessoal? Sim, sim, tudo certo. Tá? Então, o que acontece? Que eu acho que é interessante aqui é a gente fazer até uma comparação para vocês verem o que é a volatilidade que a gente tanto conversa com relação às carteiras, principalmente num momento em que o dólar teve uma oscilação grande. Então, a carteira, até onde eu me lembro aqui, eu vi, ela começou no dia 4 de janeiro desse ano. Né? Foram 50 mil reais redondos investidos na carteira. Né? E aqui a gente tem, rapidamente, até o final do semestre, o que seria o fechamento de 6 meses, os resultados da carteira. Né? Quer dizer, a carteira fechou o semestre com R$ 1.740 de rendimento, não é? O que equivaleria, né, quando a gente olha tudo aqui, eu não sei porque ele não calculou aqui a variação nominal, mas o que equivaleria a 3,48%. Ou seja, a carteira terminou o semestre com 3,5% de rendimento. Né? O que era 50 mil reais se transformou em 51.740. Né? Então, quando a gente compara isso com os outros índices, né, a gente vê que no ano, enquanto a carteira deu 3,5%, o CDI deu 1,3%. Né? A Bovespa deu 6,5%, né? E o dólar, no ano, caía 3,7%. Né? Quando você olha aqui para o rendimento mensal da carteira, né, que está refletido aqui nessa curva cinza, a gente vê que dos 6 meses, 4 meses foram positivos,
né? E os meses em que o dólar começou a acentuar a queda foram negativos, né? Mesmo assim, ela conseguiu um resultado de 3,5% no semestre, que, pelo que a gente tem visto, não chega a ser assim tão ruim, porque, de fato, aqui no Brasil, a gente tem visto muita volatilidade. O que é interessante, né, como o Rafa pontuou, é que a gente começou com uma alocação internacional bastante grande. A gente começou com 10%, né, aqui na parte dos ativos internacionais, né? Aí a gente somou mais 30% em ações internacionais, né? E aí a gente foi para mais 10% em renda fixa internacional. Ou seja, 50% do portfólio, né, está fora do Brasil. E isso está totalmente alinhado com o perfil de investimento de vocês, porque vocês são jovens, vocês muito provavelmente querem ou quererão futuramente ter atividade no exterior, seja atividade acadêmica, ou se não viagens, ou eventualmente morar fora por algum motivo. Então, por conta disso, a gente tem esse viés internacional. Junto com isso, né, algo que a gente sempre gosta de ressaltar é que o Brasil representa hoje simplesmente 2%, né, do mercado de capitais internacional, né? Então, não faz sentido, mesmo sendo brasileiro, mesmo tendo as despesas vinculadas ao Brasil, né, ficar com uma fração significativa dos recursos investidos aqui no Brasil. 50% que a gente está colocando aqui, eu diria que é bastante conservador. Na minha cabeça, eu acho até que tem espaço para mais do que isso. Mas não existe aqui no Brasil muito essa cultura de investimento lá fora. Depois, se vocês quiserem, a gente até entra no tema. O Brasil sempre foi um país interessante para investimentos, principalmente investimentos de estrangeiros, por causa dos juros altos que sempre pagou. Paga juros altos, obviamente, porque é um país de risco, não é porque o governo brasileiro quer fazer quer fazer benemerência internacional, não é nada disso. Quer dizer, o Brasil tem que pagar para atrair dinheiro, né? Porque é um país que tem desequilíbrios políticos, tem desequilíbrios econômicos, tem desequilíbrios sociais, e por conta disso, então, tem que pagar mais do que os outros para trazer dinheiro para cá, né? Então, quando a gente olha, mesmo no longo prazo, essa suposta vantagem dos juros altos brasileiros, né, a gente vê que isso não resiste, né, a uma comparação com o dólar. Não estamos nem falando dos investimentos em dólar, estamos falando simplesmente da valorização do dólar contra o real, né? Quando você coloca, então, investimentos internacionais, principalmente investimentos de bolsas de valores, a diferença é enorme, a diferença é enorme. Então, e a Bolsa Brasileira também, no longo prazo, não é uma bolsa que justifique, né, os resultados tão positivos. Até porque, quando as coisas parecem que começam a melhorar, vem o governo com propostas de mudanças de tributação. Então, agora vamos tributar os dividendos. Ah, bom, espera aí, mas até ano passado ninguém falava nisso. Ah, bom, agora vamos tributar os dividendos, porque senão não dá para financiar o programa social. Então, quer dizer, essa mudança contínua que o Brasil tem nas regras do jogo acaba afugentando capitais. Mas, dito tudo isso, o que a gente vê aqui, fazendo uma comparação, é o seguinte: o período que a gente coloca aqui é esse período que é exatamente do ano até a data, tá? Ou seja, de 6 meses, né? Então, no período, né, a gente tem os ativos alternativos, né, internacionais com um 0-0 quase, né? As ações no Brasil, né, com 6,25%.
As ações internacionais com 6,62%. Ou seja, apesar do dólar ter se desvalorizado, não é? Se desvalorizado 3,7% aqui no ano, a gente, quando vê as ações internacionais, elas ganharam das ações brasileiras. E elas ganharam das ações brasileiras, obviamente, com um risco muito menor. Todo mundo entende que o risco da Apple, que o risco do JP Morgan é menor do que o risco do Bradesco. Ah, não, o risco do Bradesco é o melhor que tem. Mas o que acontece é que ele está no Brasil, o JP Morgan está nos Estados Unidos. Né? Então, isso faz com que o prêmio de risco que a gente deveria ter aqui no Brasil, né, para fazer com que o estrangeiro pensasse em não investir no exterior e investir no Brasil, né, fosse um risco convidativo. Quando a gente olha, isso daqui são as ações internacionais que deram 2,2, mas só o S&P 500, ou seja, o índice da Bolsa Americana, das 500 maiores empresas, ele deu 10,7% em reais, ou seja, já com a perda de dólar, contra o Bovespa, que deu 6,25%. Ou seja, ele deu 4,5 pontos percentuais a mais, né, do que o risco Brasil, num bom período, até porque o Brasil, porque foi positivo. Aí, quando a gente pega os multimercados de média volatilidade, deram 4,2% no semestre, que foi um resultado, eu acho que bom. A inflação perdeu, né? Os títulos ligados à inflação perderam, mas não perderam porque a inflação caiu ou por outro motivo, senão porque esse IMAB é o índice que pega toda a curva de juros de títulos ligados à inflação. Aqui é um aspecto um pouco mais técnico, mas a marcação a mercado, principalmente nos títulos longos, faz com que os ativos, em determinados momentos, não é, tenham uma desvalorização quando a gente tem uma alta de juros, como a gente está tendo agora no Brasil. Então, o que acontece é que os ativos ligados à inflação não são maus investimentos, é que pelo prazo ser longo, a gente acaba tendo uma desvalorização momentânea desses títulos. Então, por isso, eles estão perdendo aqui. E a renda fixa internacional, obviamente porque paga juros baixos e teve uma desvalorização de dólar bastante significativa, né? Teve aqui uma perda nos 6 meses de 1,19%. Então, a gente olha para a carteira, vê que a carteira deu 3,5%, acho que é razoável, né? Quer dizer, olhando aqui, acho que 3,5%, se você fizer uma conta aqui de padeiro e multiplicar isso por 2 para ver qual é o rendimento no ano, você vai chegar a 7%, 7 alguma coisinha, se você quiser sofisticar um pouco o resultado, né? E 7% eu acho que para esse ano, dada tudo isso que a gente tem visto, não é um mau resultado. Mas olhem que interessante. Depois a gente volta aqui se alguém tiver alguma pergunta. Vamos fazer com que a data de referência da nossa análise ela se aproxime um pouco mais da data atual, né? Vamos considerar que, ao invés da gente considerar o dia 30/6, a gente considere... Vou dividir com vocês aqui a outra tela. Ok. Todo mundo vendo? Sim. A referência 12/7? Sim. Tá. Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos fazer aquela mesma visão que a gente tinha. Ok. Então, vamos considerar que a gente postecipe, ou seja, avance 12 dias na análise. E o que aconteceu de interessante nesses 12 dias? O dólar subiu, só nesses 12 dias, 4,4%.
E aquilo que era 3,7 negativo no ano se transformou em 0,5 positivos. Não é? O que a gente vê com isso? Que o resultado da carteira mudou completamente. Né? A gente está, em 12 dias, a carteira, pelo simples fato do dólar ter subido, não é? E dos mercados também terem ajudado, a carteira subiu em 12 dias 2,2%. E olha aqui como isso alterou o resultado do ano. O resultado do ano, que era de 3,7, 3,5, veio para 5,7. Né? Os internacionais todos ficaram positivos. Lembram que os alternativos estavam no 0 a 0? Pois é, agora pularam para 2,16. Né? A gente tinha, nas ações internacionais, 6, alguma coisinha, e agora a gente está com 11,5. Né? A renda fixa internacional, que estava negativa em 2, agora está com 1,4 para cima. O resto mudou pouco. Os multimercados não mudaram nada, porque estão em reais. A inflação, aqui os títulos ligados à inflação não mudaram muito, e a Bolsa Brasileira subiu mais um pouquinho. Desculpa te interromper, eu acho que a gente não está acompanhando sua tela, a gente ainda está aqui vendo o rendimento da carteira no gráfico. Agora? Ainda não, acho que está travada. Deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. Agora sim? Uhum. Tá. Então, o que a gente vê? Aqui, recapitulando, então. Os alternativos que estavam no 0 a 0, né, em 12 dias, eles pularam para 2,16, 2,2. As ações brasileiras também subiram nesse mês. Né? Eles estavam aqui só... Bom, deixa eu ver. Se você conseguir dar um zoom um pouquinho, já ajuda bastante. Está meio longe para a gente a página. Deixa eu tirar dessa visão aqui, que é a visão da página inteira. Aí, agora... Melhora? Bastante, bem melhor. Obrigado. Então, aqui estão os números todos. Então, vamos começar do começo. Aquilo que era 1.000 e poucos reais de ganho na carteira, agora se transformaram em 2.800 reais de ganho na carteira. Só em 12 meses, só em 12 dias, né, a carteira conseguiu subir 1.128 reais, ou seja, 2,18%. O dólar, como subiu 4,4% em 12 dias, né, passou de um negativo de 3,7% para um positivo de 0,5%. Né? E aí, então, o reflexo da carteira, agora vocês estão vendo bem. Tá? Então, sim, o reflexo da carteira foi bastante grande. Né? Aqui, por exemplo, vocês lembram que o resultado desde o início, que é o resultado do ano, né, que estava em 3,5, pulou para 5,7. Né? Aqui, os ativos internacionais, aqui, os alternativos que estavam no 0 a 0, pularam para 2,2. Né? As ações brasileiras, que estavam em 6,5, se não me engano, foram para 7,6, ou seja, subiram um ponto percentual. Bom, mas só que lá fora, né, subiram quase 5 pontos percentuais. Né? O que estava em 10% aqui nas ações americanas foi para 17%. Né? As ações... Então, nota que, e os outros ativos brasileiros não tanto, e a gente tem aqui a renda fixa internacional, que estava negativa em 2 alguma coisa, agora está positiva em 1,4. Então, quais são as conclusões da carteira? Sim, a carteira se torna mais volátil, porque a gente tem a variável dólar. Né? Só que essa variável dólar, ela acaba sendo muito mais um potencial de ganho do que
um potencial de risco apenas. Né? Ou seja, quando a gente analisa, né, a relação retorno-risco, que a gente chama de índice de Sharpe, né, a gente vê que para cada unidade de risco que a gente adiciona no portfólio, a gente acaba adicionando mais do que uma unidade de retorno. Então, no longo prazo, você fica mais em moeda forte, você, em determinados momentos, quando o dólar recua, você pode efetivamente ter algumas perdas pontuais, mas pelo que a gente viu, mesmo nessas perdas pontuais, as ações lá fora têm tido um resultado melhor do que as ações aqui dentro do Brasil. Né? Quer dizer, mesmo quando a gente pega a data do dia 30, a gente vê que com 4% de queda do dólar em 6 meses, as ações lá fora tiveram um resultado melhor do que as ações aqui dentro, com um risco indiscutivelmente mais baixo, mas quando o Brasil apronta e começa a ter problema de reforma de previdência, quando começam a descobrir na CPI que o governo pode estar envolvido com corrupção, quando começam a fazer projeções para o ano que vem com relação às eleições, o dólar, de uma hora para outra, dispara e a gente vê, então, que a gente tem efetivamente que ter essa garantia do longo prazo de estar em moeda forte. Né? Então, eu acho aqui, Rafa, Pedro e todo mundo, o que a gente pode conversar, ver aí se vocês quiserem fazer algumas perguntas, mas a ideia justamente de aderir à carteira, à moeda forte, fazer com que vocês tenham garantida a possibilidade de evoluir com uma moeda que não está tão sujeita aos problemas de um país como o Brasil, é algo que a gente recomenda de uma forma extremamente enfática. Né? Gil, super obrigado. Eu acho que o pessoal pode ir perguntando também. Tem alguns grupos aqui do Santo Américo que estão participando daquela competição de ações de Watson, então pode ser bem legal eles também fazerem umas perguntas. Mas acho que a primeira coisa que eu te pediria, talvez, para a gente abordar um pouquinho, é o seguinte: essa carteira que a gente montou, né, ela é composta exclusivamente por índices, né, ou seja, a gente não está lidando com produtos específicos aqui. Então, acho que seria legal a gente repassar um pouco para o pessoal. Talvez não é óbvio o objetivo dessa conversa, mas acaba entrando nisso, né? Um pouquinho as diferentes formas de se investir no exterior, né? E como que a gente fica exposto ao dólar, talvez de diferentes formas, né? Acho que, não sei se assim, o pessoal gostaria de saber um pouco sobre isso, mas eu acho particularmente interessante. Eu acho que, enfim, de falar que dá para investir direto, por fundo, BDR, índice, né? Essas coisas. Uhum. Eu acho que o conceito é sempre o conceito do... Oi, alguém quer perguntar? Não? Não, eu acho que o conceito aqui é o conceito sempre de você poder contar com gente boa te ajudando. Né? Então, eu acho, quer dizer, realmente, até por uma questão de idade, vocês têm que se dedicar ainda a diversas coisas. Né? Tem que estudar, vocês depois têm que fazer estágio, depois vocês vão começar a trabalhar e tal. Então, hoje, é difícil acreditar que vocês possam pensar em cuidar da carteira totalmente, fazendo não só a alocação, mas a gestão. Né? Quer dizer, acho que a alocação é uma coisa que parece estática, mas, na verdade, não é. Quer dizer, você colocar quanto você deve colocar em cada uma dessas classes de ativos que estão aqui grifadas em amarelo, é da onde vem efetivamente a maior parte do resultado. Agora, todo mundo sabe que gosta de investir eventualmente em ações, comprar, vender, fazer alguma coisa assim. Então, o que eu digo geralmente é o seguinte: reservem uma parte do dinheiro para eventualmente fazer algumas apostas, para vocês
verem como é que é comprar, como é que escolher um nome específico, principalmente no mercado de ações, ou fazer, agora eu quero comprar ouro, agora eu quero fazer coisas assim, mas principalmente no mercado de ações, que é aquilo que a gente vê mais comumente, né? Mas procurem utilizar o tempo em seu benefício. E o tempo, sem dúvida nenhuma, é alocar direitinho o dinheiro, escolher os produtos que geralmente ganham dos índices, aqueles produtos cuja equipe de gestão tem um histórico comprovado, e aí pegar 10, 15, 20% para fazer alguma coisa aí para sentir o mercado pode ser legal, mas sempre respeitando a disciplina, que é a alocação, né? E essa alocação fazer com que, quando você entrar na construção do portfólio, no nível da seleção do produto, fazer com gente boa, que, na maioria das vezes, o resultado acaba sendo muito positivo. Entendi. Obrigado. Pessoal, vocês fiquem à vontade, viu, para perguntar qualquer coisa, vocês que mandam. Estamos super à disposição de vocês. Não precisa levantar a mão, não. Só falar Abrir o também. microfone e mandar bala. É o Thiago aqui. Eu não sei se é uma pergunta meio, não sei, mas, tipo, uma dúvida que eu tenho é quanto colocar em uma ação, tipo, quanto dinheiro colocar em uma ação. Porque, não sei, a gente vai ter essa competição agora de Wharton, e eu não sei se ficaria meio inseguro e meio perdido em quanto colocar em algumas ações, assim. Uhum. Olha, Thiago, tem uma diferença grande em quanto investir em ações ou quanto investir em uma ação, né? Quer dizer, quando você pensa em alocação de ações, como a gente vê aqui, né? Quando você olha aqui o que a gente tem em ações internacionais, né? A gente está falando em 50% do portfólio, né? Em ações internacionais mais Brasil, né? Então, eu não tenho a menor dúvida de dizer que colocar em ações para vocês que têm o tempo do lado de vocês é efetivamente um caminho legal, sem dúvida, né? Mas entrar de uma forma muito concentrada numa única ação, a história já muda, né? Quer dizer, há um tempo atrás, isso tudo vai mudando ao longo do tempo, né? Há um tempo atrás, você pegava fundos que, se, por exemplo, o índice da Bolsa Americana tinha 500 ações, o fundo tinha 800 ações, né? Então, quando você pensa num fundo de 800 ações, você pensa que as 10 maiores ações representam, sei lá, alguma coisa como 25%, 30% da carteira, você vai ver que 75% da carteira, né, tem 800 ou 790 ações, coisas assim que não faz o menor sentido, não é? Hoje, a teoria mudou um pouco. Hoje, as posições são mais concentradas, né? Os bons fundos lá fora, né, se eles vão ter que bater, por exemplo, o S&P como índice, eles não têm nada perto de 500 ações, eles geralmente não passam de 30 ações, né? Porque, embora as 500 ações representem as maiores empresas americanas, aquelas que vão efetivamente dar resultado e que vão ser representativas não são mais do que 30, né? Então, aí com 30 ações, você consegue bater efetivamente o índice. Então, acho que a alocação na classe de ativos ela vai depender do seu perfil de risco, e pode ser de 10% a 50%, 60% de ações, né? Mas uma única ação vai depender da qualidade da ação, da segurança que você tenha. Acho que, geralmente, isso, então, faz com que a gente volte para a primeira questão do Rafa, quer dizer, vale você ter os fundos que são administrados, cujos gestores e equipe de gestão monitoram as empresas, compram, porque, na verdade, quando você pensa na ação, né, a pessoa diz assim, eu quero comprar uma boa ação, né? Só que isso exige, em primeiro lugar,
a identificação da ação, qual é a boa ação. Em segundo lugar, exige o acompanhamento da ação a médio e longo prazo. Né? Quer dizer, você não compra uma ação que está boa hoje, porque, de repente, ela caiu, simplesmente para manter na carteira e deixar lá quieta. Né? Isso hoje já se provou completamente errado. Então, você precisa monitorar a ação para saber se ela continua dando bons resultados. Em segundo lugar, para manter a ação no portfólio, você precisa ter um processo contínuo de comparação com outras ações que você não tem no portfólio, para saber se não é hora de você trocar. Né? Às vezes, não se trata de trocar a ação, se trata só de diminuir. Então, é aí, efetivamente, onde está a habilidade do gestor. Né? Não é simplesmente dizer essas são boas ações. Né? Se você for pegar, né, fazer uma comparação das maiores empresas nos Estados Unidos dos últimos 50 anos, né, elas mudaram completamente. E muitas delas, inclusive, faliram. As automobilísticas todas, quase todas faliram, né? As empresas de petróleo, que eram poderosíssimas, também perderam o espaço de uma forma impressionante. Então, esse negócio de comprar a ação e manter, né? Essa ação para a vida inteira, não existe ação para a vida inteira. Né? Se você quiser segurar a vida inteira, você pode estar perdendo oportunidades. Então, se você quer comprar, vender, quer dizer, você quer administrar o curto prazo, né, tenha também uma parcela significativa aí do seu portfólio em gente que está tomando conta da carteira, está vendo, está acompanhando, está comparando para saber se vale a pena você, de fato, ficar com aquela ação ou se tem coisa melhor para você fazer. Só complementar uma coisinha, se você me permite, na competição que o Thiago está falando, tá para ele, né? Nesse caso, vocês vão ter que investir 100% em ações. Daí, quanto vocês vão colocar em cada ação, são todos esses outros 500. Mas vocês não vão ter a possibilidade de investir em outras classes de ativos. Vai ser só ação nesse sentido. Uhum. E vocês certamente vão ser orientados por pessoas que têm um processo de investimento. Né? Quer dizer, esse processo de investimento é que precisa ficar bastante claro para todos vocês, porque está aí o segredo do investimento. Né? Quer dizer, como é que o cara analisa a ação, como é que ele acompanha, como é que ele decide qual é a hora de vender, quais são as perguntas, qual é o acompanhamento que ele faz, inclusive, direto com a empresa, com quem pode dar informações sobre planos da empresa. Então, isso é aí, efetivamente, onde está a habilidade do gestor e da equipe. Deixa eu só comentar uma coisa. Quando eu assisti as várias apresentações de Wharton, quase 3 anos atrás, o que vocês vão ter que fazer, né, porque investir em ação por si só não é a única opção. Você deve, né? Cada grupo vai ter que desenvolver uma estratégia diferente. Ou seja, foi o Thiago que perguntou, né? Até o quanto cada ação vai ter, vai depender se você vai querer ter uma carteira concentrada, se você vai ter uma carteira pulverizada. Então, isso é muito legal de Wharton, porque dentro do investimento em ações, como você só tem esse universo, vocês vão ter que ver como é que vocês vão atingir o resultado adequado para esse investidor. Então, você tem fundos... sempre lembrando, que o Zé Eduardo sempre fala, sempre lembrando que o fundo de ação, ele é um pedaço da sua carteira, mas dentro dele você vai ter que ver o que cada ação, quanto cada ação vai... qual o papel que cada ação vai exercer. Então, é muito difícil quando tem que ter. Você pode ter uma carteira que tem 15 ações. Eu representei um fundo que o pessoal ficava louco, tinha 12 ações numa época. O fundo ia muito bem, mas é um fundo bastante arrojado e que tem muita volatilidade. Você tem outros fundos que têm 80 ações. Então, também é uma coisa que na competição de Wharton vocês vão aprender bastante e vão ter que discutir com as gestoras que estão orientando vocês. Vocês vão decidir isso junto, vai ser bem bacana. Na perspectiva de talvez quem
não quer seguir essa carreira, quem, vamos supor, é um médico ou está fazendo não sei direito e quer se preocupar com os investimentos deles, né? Daí, como que vocês sugerem para essas pessoas fazerem? Seria melhor fundo, ou não botar a mão na massa diretamente em termos de alocação de escolha de ação, ou como você falou, de reservar um pouquinho? Como que vocês enxergam o papel do fundo nesse O aspecto? João acho que quer fazer uma pergunta, Rafa, vamos deixar ele responder e aí a gente então já encaminha isso, tá? Fala, João. Tudo bom? Bem, você. A minha pergunta é mais relacionada à questão do dólar, porque qual é o impacto, assim, o risco que o dólar tem na carteira agora que a gente dá para ver que o dólar está caindo um pouco, se ele tem um impacto negativo nessa carteira, por exemplo? Uhum. Não, como você viu aqui a diferença de 2 dias a carteira muda bem, né? O que acontece é que no longo prazo, efetivamente, você vai ter sempre uma predominância de benefício do país mais estável, mais forte. Quer dizer, como é que você determina o valor justo de uma paridade cambial? Ou seja, quanto você acha que seria esse valor justo da moeda, né? Basicamente, você tem 2 componentes que são fundamentais, né? Um deles são os fundamentos, ou seja, como você compara um país com o outro, né? Fazer aqui um exercício rápido do dólar com você. O PIB brasileiro total, fechamento aí o último fechamento do PIB é de 1,7 trilhão de dólares. Então, só lembrando que o PIB é a riqueza gerada pelo país num determinado momento, né, num determinado ano. Então, o PIB brasileiro foi de 1,7 trilhão de dólares. O PIB americano, né, no mesmo período, foi de 21,4 trilhões de dólares. Então, você tem uma discrepância brutal entre países, né? Quando você olha institucionalmente, você olha os fundamentos, né, dos Estados Unidos, a capacidade de crescimento, a estabilidade política, a estabilidade econômica, a capacidade de financiamento da sua dívida, quer dizer, a capacidade que o país tem de atrair capitais em momentos de estresse, né? Você tem efetivamente uma desvantagem do Brasil com relação ao dólar aos Estados Unidos muito grande, né? Os Estados Unidos, você lembra aí, há uns meses atrás, passou pelo processo eleitoral, o Trump não queria aceitar o resultado, dizia que ninguém deu a menor bola para ele, a democracia está consolidada e até os representantes do partido do Trump foram lá e disseram reconhecemos a derrota e acabou. Aqui no Brasil, o Bolsonaro está gritando aí, dizendo que não vai ter eleição, que a gente aqui vai ter problema se não tiver voto impresso, uma série de coisas, e aí o dólar subiu por causa disso. E aí o Bolsonaro foi lá, e ele nem sabe disso, mas mandaram uma proposta de reforma tributária, né? Por causa que todo mundo ficou bravo, quer dizer, conseguiram unanimidade contra a proposta. Então, quando você coloca todas essas diferenças, você vê que outra coisa básica, o crescimento previsto do PIB americano para esse ano, né, é de alguma coisa em torno de 6,5% em dólar. O Brasil conseguiu crescer muito esse ano, além das expectativas, e a expectativa é que o Brasil cresça 6% em reais, né? E agora, tudo bem, então houve aí uma certa semelhança. E para o ano que vem? Para o ano que vem, o crescimento dos Estados Unidos previsto é de alguma coisa entre 4,5% e 5%. Para esse ano, para o Brasil, para o ano que vem, o crescimento previsto é de 2,1%. Né? Então, é difícil a gente encontrar fundamentos para achar que o Brasil vai se valorizar com relação aos Estados Unidos, vai se valorizar com relação ao dólar. Aí você tem o outro vetor de definição do preço da moeda, que é fluxo, ou seja, quanto os estrangeiros estariam dispostos a colocar de dinheiro no Brasil, não é? Para fazer com que
exista, não só, deixa eu ser aqui mais preciso, não os estrangeiros, mas quanto o Brasil pode captar de dólares, não é, para fazer com que exista um aspecto positivo da valorização do real contra o dólar. Isso vem basicamente através das contas externas, né? E as contas externas são comércio e são investimentos, né? Comércio, quando você vê a safra agrícola vindo, né, como tem acontecido até agora, acontece isso tipicamente entre maio e junho, o Brasil atrai bilhões de dólares por causa da safra que está sendo vendida. O Brasil, obviamente, tem no agronegócios aí o seu principal vetor de crescimento econômico. Então, efetivamente, você tem um fluxo positivo num determinado período do tempo, do ano, né? Que são os 2 últimos meses que a gente passou. Olhando para frente, já que a safra agrícola não deve mais fazer preço de dólar, já que a gente não deve receber capitais de investimento produtivo aqui, sobra simplesmente a captura do interesse do investidor internacional para investir em ações ou em renda fixa. Em ações, você não tem assim uma perspectiva maravilhosa, porque o crescimento do país é um crescimento mais limitado. E renda fixa, pode existir algum benefício se os juros subirem, se a gente voltar a ter juros que efetivamente sejam convidativos, no momento em que internacionalmente os juros são baixos, né? Então, mesmo que você considere que pode existir pontualmente uma melhora no fluxo por causa dos juros, isso é pontual, não é aquilo que é o fundamento da economia brasileira contra a economia americana. Quando você olha o gráfico do câmbio nos últimos anos, você vê que só na época do Lula, quando efetivamente o Brasil conseguiu crescer, conseguiu pagar a dívida, conseguiu ser grau de investimento, efetivamente houve uma valorização consistente do real contra o dólar. Que o dólar veio de R$ 4 na véspera da eleição do Lula para R$ 1,50 quando a Dilma era presidente em 2012, 2000 e alguma coisa assim, né? Mas depois, quando passou aquele momento, que era um momento, acho que muito mais atípico do que propriamente de fundamento, né? Comparado com hoje, não tem a menor dúvida, você chega de fato à conclusão que dificilmente o dólar pode impactar no longo prazo negativamente a sua carteira. O André. O Rafa queria que respondesse uma pergunta. Passa para o Zé Eduardo responder, filho. Vamos ouvir o André primeiro, para a gente não perder esse... A dúvida que eu ia ter é meio complementar, eu acho, do Rafa, que o Rafa perguntou mais ou menos se você não trabalha no mercado financeiro, como saber pessoalmente quanto você tem que alocar em cada ação que você vai investir. E eu tenho meio que uma dúvida, assim, um receio, que é de que se eu não trabalho no mercado financeiro diretamente, eu passo meu tempo, por exemplo, no meu trabalho, por que eu investi na ação sozinho, sem meio que dar tudo na mão de alguém que trabalha só com isso, conseguiria render mais do que... Porque o que eu penso é, se eu der a minha carteira na mão de um cara que trabalha só com isso, teoricamente ele vai passar... O trabalho dele é fazer esse dinheiro render. Então, eu penso que ele conseguiria melhor do que eu. Mas acontece que muitas pessoas preferem investir seu próprio dinheiro, mesmo trabalhando com outras coisas. Eu queria saber quais são os prós e contras de meio que dar tudo na mão de um assessor, por exemplo, para ele investir, do que você mesmo investir. Uhum. Olha, a sua pergunta, o seu raciocínio é brilhantemente óbvio, né? Quer dizer, é claro que o especialista deve fazer melhor do que o amador, né? O que acontece claro, óbvio, se você tem a possibilidade de encontrar um profissional para fazer aquilo, e esse profissional for um bom profissional, efetivamente o resultado esperado é melhor do que você se aventurar a fazer alguma coisa que nem você é especialista e nem você tem tempo para fazer isso, né? Então, efetivamente, a resposta é óbvia, né? Procure um profissional competente que você vai ter mais sucesso.
O que acontece também, principalmente na idade de vocês, e aí o que eu não descarto a validade, eventualmente, de fazer também algumas incursões, é o seguinte: você ainda não é um profissional, entendeu? Então, você pode querer, inclusive, ser um profissional de mercado financeiro. E você pode querer dar os seus primeiros passos, né, fazendo as suas escolhas ou ouvindo as pessoas, e você ter uma atitude prática, pragmática, chegar lá e dizer: olha, eu vi isso, eu vi aquilo, e agora também eu quero começar a fazer isso com o meu dinheiro, né? Então, acho que, efetivamente, isso seria uma razão para que você pudesse achar que seria interessante você também fazer algumas escolhas. Mas, então, aí já respondendo ao Rafa, exatamente isso, quer dizer, fazendo isso com uma proporção, com uma fração daquilo que você tem. Entendeu? Quer dizer, você não vai pegar aquilo e vai dizer: olha, tudo que for ação no meu portfólio, eu vou cuidar. Né? Não, quer dizer, você diz: olha, eu vou cuidar daquilo que eu acho que não vai interferir no resultado de longo prazo do meu portfólio. Né? Eu quero ver, porque muitas vezes isso acontece: você chega, faz a lição de casa, você tem certeza de que você vai se dar bem comprando uma determinada ação, você compra e depois acontece o contrário do que você imaginou. Entendeu? Então, essa experiência de você começar, inclusive, a desconfiar da sua própria capacidade, né, é algo que eu acho que pode ser bastante positivo. Né? Agora, sem dúvida, tem gente que acha que os gestores cobram muito, por isso eles vão ter o mesmo resultado que os gestores sem ter aquela equipe toda e não vão cobrar tanto, que eles têm capacidade de fazer algumas jogadas de curto prazo que vão ser mais inteligentes do que as dos gestores. Ou seja, é tudo uma questão de muito mais de presunção do que de resultado prático. Né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente na consultoria, né, que diz: olha, eu quero ganhar do resultado que vocês vão dar. Né? Então, eu tenho um valor aqui que eu vou tomar conta dele e eu quero ver se eu consigo ter resultado melhor do que vocês. Então, quer dizer, é quase que uma brincadeirinha aí que as pessoas querem ter, querem dar uma chacoalhada, querem ver como é que é. Mas, na verdade, isso daí ou é arrogância, ou, se não, é um completo desconhecimento da limitação. Né? Pegando carona nisso, até eu pensei em comentar o seguinte, né? Esse mesmo cliente, ele falou assim: o computador que a minha esposa está usando, eu comprei com o ganho nas ações de tal empresa, né? Investindo, comprando e vendendo ações de tal empresa. É uma maneira de você olhar para isso, só que normalmente quando você tem uma carteira de ações, tem umas que ganham, tem umas que caem. Então, é importante a gente olhar o ganho que a gente tem na carteira. Né? Então, algumas ações vão colaborar com ganhos para que você dê tempo, porque o investimento em ações, eu acho que a principal coisa, gente, e isso para vocês é super importante, é o longo prazo. Este é o nome. Quando você investe em ações, você tem que deixar a empresa trabalhar. Então, a empresa ela passa por momentos de mudança de gestão, ela passa por momentos de mudanças de cenário econômico no país, no mundo. Então, o mais importante, você quer fazer um pouquinho, mexer um pouquinho com a ação, olhe uma carteirinha de ações e não uma ação individual. Concorda comigo? Sim, sei, sempre. Quer dizer, a ação individual é o tipo da coisa que você pode ter, eu acho que é interessante. Na idade de vocês, é algo que pode ser feito, sim, mas imaginar que no longo prazo o resultado vai ser semelhante, isso é a mesma coisa que dizer: olha, eu não acredito no profissionalismo de ninguém, o mundo financeiro é uma grande mentira e eu vou provar que eu estou certo. Não é assim, quer dizer, a gente não vive
num mundo que é um blefe. A gente vive num mundo em que os especialistas acabam sendo extremamente úteis, porque teoricamente rendem mais do que os outros que não são especialistas, ou que são especialistas em outras áreas, porque todo mundo aqui que estuda e é profissional tem a sua especialidade. Né? Respondi, Rafa, ou não? Eu, André, lógico, com certeza. Se alguém tem mais alguma pergunta? Porque senão eu gostaria só de enfiar uma um pouquinho assim, em linha com o que o João estava perguntando do dólar. Aí, se alguém quiser, me avisa que eu paro de falar. Seguinte, eu ia te perguntar, eu passei para eles um vídeo outro dia do Fernando Ures explicando, enfim, falando de inflação e de política monetária ao redor do mundo, né? Principalmente do Fed e do Banco Central Europeu. E uma coisa que ele estava explicando, que eu acho que seria talvez um pouquinho interessante você falar para o pessoal, é o seguinte: por que em tempos de crise todo mundo corre para o dólar? Por que o dólar se valoriza em tempos de crise, que é o que aconteceu em 2020, né? Principalmente, eu acho que com a crise do Covid, etc. Então, eu te perguntaria isso: por que o dólar sobe em momentos de crise? É aquilo que a gente estava falando para o João. Eu acho que o negócio é o seguinte: é o comportamento natural de tentar se refugiar no mais forte. Né? Quer dizer, isso, obviamente, é uma tendência totalmente instintiva do ser humano, dizendo quem é o mais forte, qual é a maior economia, qual é aquele que representa para mim maior segurança nesse momento de extrema incerteza. Né? Tem depois, quer dizer, de uma forma geral, o mercado corre para o dólar. Né? Se depois a situação persiste, o que a gente sempre vê é que existem alguns outros receptores de recursos também, dependendo da crise, até porque a crise também pode estar ligada aos Estados Unidos, como foi em 2008. Né? Então, você chega e diz assim, quais são os países que estão fora da crise? Geralmente a Suíça é um país que está fora de qualquer crise que você tenha. Né? Não foi exatamente o que aconteceu em 2008, né? Porque os bancos suíços acabaram embarcando em grande medida nos modelos de bancos americanos, né? Então os bancos lá perderam também bom dinheiro. Mas, de uma forma geral, tirando esse caso que foi quase que isolado, a Suíça é um lugar para onde você manda dinheiro. Só que, como a economia suíça é uma economia, obviamente, infinitamente menor do que a americana, menor que a brasileira, inclusive, o que acontece é que você não consegue ser um lugar, não é, de ancoragem, né, dos recursos mundiais. Quer dizer, se você começar a botar trilhões de dólares na Suíça, você não tem a valorização, vai ser tão grande da moeda, quer dizer, que você não vai, depois que a situação ficar tranquila, você vai sair com uma perda enorme. Entendeu? Então, você precisa ter tamanho também para o mercado financeiro ser capaz de absorver esses fluxos muito grandes de dinheiro, não é, que acontecem nesses momentos de crise. Então, são poucos os mercados. Né? Embora a China seja a segunda maior economia do mundo, quem é que vai tentar se refugiar na China, né, quando você tem uma crise? Você não sabe o que os caras podem fazer. Você bota a grana toda lá, depois o Banco Central chinês diz que o dinheiro que está lá vai sair só em 10 anos. Entendeu? Então, você tem aí também uma dificuldade muito grande de instabilidade política ou de arbitrariedade, né? Até de regime, para você sair. Né? O Japão, sim, é um país que também recebe, mas a economia japonesa já foi muito mais pujante do que é hoje. Então, de fato, né, quando a crise está fora da Europa, o euro também é uma moeda que recebe um valor significativo de recursos. Né? Por isso que os juros lá são negativos nesses momentos. Né? Então, quer dizer, eles capturam o dinheiro muito mais com base na segurança que eles oferecem do que nos juros que eles pagam. Né? Então, ir para os Estados Unidos, em primeiro lugar, é um refúgio natural da maior economia do mundo, e que, em segundo lugar, que comporta esses grandes fluxos pontuais
e que, então, representam portos seguros, não é? Para que você possa, momentaneamente, refugiar o seu dinheiro sem nenhuma preocupação com rendimento. Aí, nessa hora que você está fugindo, você não quer rendimento, você quer simplesmente manutenção do valor do dinheiro, né? E o dólar, para isso, é muito bom. Né? Entendi. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente já está aqui, o tempo passa muito rápido, a gente já está aqui há 1 hora. Tá ótima a conversa. Eu vi que teve um pessoal que acabou de entrar também, o Gustavo. Se você quiser ver depois tudo, Gustavo, a gente gravou, a gente vai disponibilizar no site, a gente manda para vocês. Mas alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Sobre a carteira, sobre talvez a sua própria carteira, alocação, perspectivas do Brasil? Eu queria tirar mais uma dúvida, que é de um conceito que eu não entendo muito bem, que é quando fala que um país tem juros negativos. O que na prática isso significa? Juros negativos, você tem 2 tipos de juros negativos. O mais comum, e que isso está acontecendo com o Brasil agora, são juros reais negativos. Ou seja, quando você desconta a inflação, né, você não tem você tem juros que não conseguem nem repagar para o investidor a desvalorização de preços da moeda. Tá certo? Então, ou seja, você tem, como está acontecendo no Brasil agora, 4,5% de taxa básica contra uma inflação hoje na casa de 8%. Né? Então, o que acontece? Se você quisesse manter o seu valor de compra, no final de um ano, você precisaria investir 100 e ter 108. Como você vai investir 100 e vai ter 104, você tem 4 reais a menos de poder de compra. Ou seja, isso é juro real negativo. Ou seja, o juro é um juro positivo, mas quando você desconta a inflação, fica negativo. E em determinados momentos, que isso acontece mesmo, né, que aconteceu na Europa, é o juro negativo, ou seja, você empresta o dinheiro para um determinado banco central e ele vai te devolver menos do que você emprestou para ele. Isso aconteceu, por exemplo, com o Banco Central alemão, não é? Em 2008. Você dava 100 euros para o Banco Central alemão, depois de um ano ele devolvia para você 99,5. Se você deixasse o dinheiro em conta, você ganhava mais do que se você comprasse um título do Banco Central alemão. Mas por que isso acontecia? Porque o risco de você deixar o dinheiro em conta corrente num banco privado era maior do que o risco que você tinha de colocar o dinheiro no Banco Central alemão, né, e Banco Central europeu, né, e ter você prefere perder 0,5% e ter a garantia de que você vai receber o dinheiro do que não perder nada e de repente o banco vai para o saco e você então acabava perdendo tudo aquilo que você tinha depositado na conta. Entendeu? Isso é um momento, obviamente, pontual, de estresse absoluto, como aconteceu em 2008, né? Raríssimo, extremamente raro, mas pode, nesses momentos, acontecer. Aí não é nem juro real, não, aí já é juro nominal negativo. Mas isso é uma forma também para esquentar a economia, por exemplo, fazer as pessoas gastarem o dinheiro ao invés de deixar em títulos públicos? Ou não então, essa é a teoria monetarista, né? Que quanto mais barato for o dinheiro, porque o dinheiro, olhado do ponto de vista monetarista, quem fizer economia, administração, vai aprender isso na faculdade, né? Quer dizer, do ponto de vista monetarista, né, o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra, e que ele está sujeito à lei da oferta e da procura. Então, quanto mais tem dinheiro, mais barato ele custa. Quanto menos tem, mais caro ele custa, como qualquer bem ou qualquer serviço que você possa ter. Então, o que acontece nesse caso é que, na medida em que o Banco Central, controla a reserva de dinheiro, né, quando ele quer expandir a economia, ele abaixa os juros e deixa mais dinheiro na economia. E aquele dinheiro que ele deixa na economia é mais barato.
Então, ele está mais propenso ao investimento e ao consumo. E isso, então, estimula a economia. Só última coisinha. Os juros mais baixos têm relação com a inflação? Tem o risco de probabilidade da inflação ser menor com juros mais baixos? Aí também é o aspecto monetarista. Na medida em que você tem a inflação, né, você precisa aumentar os juros. Né? Por quê? Qual é o raciocínio por trás disso tudo? Que é o que a gente o que está acontecendo aqui no Brasil agora. Né? Então, e aí, entrar muito, tem inflação de custos e tem inflação de demanda, mas vamos considerar aquilo que é inflação de demanda. Na medida em que você tem dinheiro em circulação, né, você tem, para estimular a economia, uma propensão maior ao consumo e ao investimento. Só que o consumo vai crescendo e ele cresce, né, mais rápido do que a capacidade produtiva das empresas. Né? Então, como você vai ter mais gente comprando determinados produtos, esses preços sobem. Né? Então, o que o Banco Central faz? Ele justamente faz com que ele retira dinheiro da economia através da alta de juros, faz com que a demanda não esteja tão aquecida, não é? E com essa demanda não tão aquecida, ou seja, com uma propensão menor do consumidor comprar, os preços acabam se estabilizando. Então, sempre que o Banco Central vê a inflação, no mundo inteiro, a política monetarista faz com que você eleve os juros para você conter demanda. Boa, Obrigado. boa aulinha de política monetária aí, André. Mas, pessoal, mais alguma coisa? Tio, super obrigado, viu, pela força. Nada, gente. Querendo aqui, já estou pronto para a revisão anual da carteira. Daqui a pouco a gente conversa tudo isso, então. Pessoal, acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode ir encerrando por aqui. Eu vou deixar essa conversa lá na página do Fernando Figueiredo, tá? Deixa eu só aproveitar que vocês estão aqui e mostrar para vocês. Talvez alguns não tenham visto. Vou espelhar aqui minha tela um segundo. Aqui no site do Zenvest, tá? Embaixo de área de membros, vocês vão ver que tem acompanhamento de carteira, tá? Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso a várias coisas do Fernando Figueiredo. Então, aqui tem o perfil completo, se você baixar o PDF, vai estar inteirinho, assim, vai ter uma descrição de quem é o Fernando Figueiredo. Aqui tem a nossa primeira conversa, montando a alocação, tá, da carteira. Essa daqui é a apresentação que utilizamos. E vocês vão ter a posição consolidada de todo mês, que a gente coloca, e o extrato, tá? Que a gente colocou de janeiro a junho, e daí talvez a gente até coloque com uma periodicidade maior. Mas é isso daí, tá? No extrato vocês vão ver o que a gente viu hoje, que é a evolução da carteira, enquanto na posição consolidada, o nome já diz como está a carteira naquele momento. A gente vai colocar essa conversa que a gente teve hoje aqui também, e sempre que vocês precisarem de qualquer coisa do Fernando Figueiredo, vocês podem achar ali ou pedir para a gente.